Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Pontuando, o podcast da Abrapesp. E a gente conta, obviamente, com o nosso grande time. Eu, Marina Gusson, quem está aqui comigo? Olá, pessoal, aqui tá Tabata Teles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos aqui mais uma vez. Oi, bom, eu sou a Marina Secchini. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. E eu, Marta Magalhães, aqui com esse trio maravilhoso. Podemos começar. É isso aí, simbora. A Marta deu apito, né? Quem mais poderia? Vamos lá. Seguinte, nosso tema de hoje é psicólogo do esporte. Faz psicoterapia? Pois é, no nosso último episódio a gente discutiu bastante a formação do psicólogo do esporte e a partir desse papo surgiram pontos super importantes do quanto era complexo, né, ser esse indivíduo preparado não só tecnicamente, mas preparado enquanto pessoa para lidar com tantos conteúdos e para estar emocionalmente pronto para dar esse suporte, né, para todas as equipes, atletas, comissões. E aí surgiu esse tema, psicólogo do esporte faz terapia? Então, vou lançar, né, para o grupo aqui, porque o que acontece? Na psicologia, de forma geral, na clínica, isso é já está muito estabelecido, né? O psicólogo, que é psicoterapeuta, ele precisa ter o seu processo de análise ou de psicoterapia, o seu processo de autocuidado. Isso está muito estabelecido e quase que inquestionável no ambiente clínico tradicional. Mas na psicologia do esporte a gente percebe que isso é algo que pouco se diz, pouco se fala, e a gente não sabe exatamente se pouco se pratica também, né? Então, trago aqui o questionamento, né, sobre... E aí, pessoal, meninas, o que vocês dizem? Qual a impressão que vocês têm? Os psicólogos do esporte fazem psicoterapia? É assim, né? Agora você está com um grupo suspeito para falar, porque eu estou olhando aqui para vocês e me lembrando que todos nós, de alguma forma, trabalhamos na clínica também, né? Então, talvez para a gente seja mais evidente falar que sim, que precisamos e fazemos e cuidamos disso, e entendemos a dimensão disso, mas talvez para pessoas que tenham um olhar da psicologia do esporte, talvez um pouco mais distante da clínica, ou talvez um olhar mais voltado para o uso de técnicas, por exemplo, né? Então talvez essa pessoa vá ter um outro entendimento. O que eu acho que ainda assim não deixa de ser psicólogo, né? Então, na minha opinião, eu faço mesmo essa defesa da psicoterapia para qualquer psicólogo, porque a gente lida mesmo com muita vulnerabilidade, a gente lida com situações mesmo difíceis, né? A gente é como se a gente lidasse com os restos ali, que ninguém está olhando, e a gente vai olhar para aqueles restos, juntar um pouco os caquinhos, ver o melhor lugar para deixar, né? Ver se dá para reciclar, ver se dá para retornar. Então, é um pouco assim esse o nosso trabalho. E sem psicoterapia, eu acho que fica mesmo mais complicado, né? Quando a Marina perguntou, eu falei: "Nossa, que difícil responder, né?", porque eu faço há muitos anos. E também porque, ocupar o lugar da clínica esportiva e da psicologia do esporte para fora da clínica, é meio que quase que te exige, porque é um papel tão solitário, são tantas vulnerabilidades que nos atravessam e que às vezes impactam, que você precisa, sim, atendo algumas pessoas da psicologia do esporte. Porém, percebo que isso é uma coisa que vem, assim como a discussão da abordagem, a psicoterapia é uma coisa que vem sendo batido ultimamente nos grupos de estudos, porque alguns não fazem. Só que antes de ser psicólogo do esporte, nós somos psicólogos. Então, acho que eu gostaria de chamar atenção nesse sentido. E só o fato de ser psicólogo já nos convida a fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Tem um fator que eu acho também fundamental a gente lembrar, é que todos, de uma maneira ou de outra, passamos recentemente por um aspecto global, que foi pandemia. E somos ainda profissionais que lidamos com seres humanos. E sendo nós na demanda de estar diretamente vendo a questão do outro, como as questões daquele que a gente escuta, trabalha, tem esse recorte. Então, se a gente vai falar sobre qualidade de vida, bem-estar para qualquer área, não dá para se haver com esse aspecto. Então, a gente ser um profissional bem estruturado para fazer essa escuta, ou que tenha bases para estar ali, é fundamental.
A gente sabe o quanto que foi oneroso continuar atendendo, seja os que estavam performando ou buscando atividades físicas, como também as pessoas que vinham na modalidade de psicoterapia. Então, assim, fundamental. A gente está com uma questão inédita. Pensando em Olimpíada, a gente não teve um ciclo de 4 anos, a gente teve um ciclo de 3. Então, assim, como lidar com isso? São muitas demandas e o quanto que isso sobrecarrega o nosso trabalho, e esse é um diferencial para estar lá junto com quem nos procura com a demanda esportiva. E é interessante que eu vou ouvindo vocês, né? É como se me parecesse que a gente está falando de duas esferas que têm uma intersecção muito grande. Que é assim, por um lado, esse indivíduo, essa pessoa que é um profissional da psicologia do esporte, ele precisa se cuidar enquanto ser, porque estamos em um mundo adoecido, então esse ser precisa estar saudável para cuidar da saúde junto a outras pessoas. Então isso iria numa esfera do autocuidado desse indivíduo, dessa pessoa. Mas que a gente está falando aqui que não é só isso, porque isso seria algo que tangiria, que pertenceria a todo mundo, não só os psicólogos do esporte. Mas a gente está falando que para ter uma prática comprometida, ética, uma escuta de qualidade, de fato, ter a resiliência para oferecer um espaço possível, né, de acolhimento, tudo que acontece ali no tete-a-tete, né, num atendimento, num acompanhamento, esse autocuidado, na verdade, ele não é só do profissional para com ele mesmo, né? Que ter isso também é uma forma de mostrar o comprometimento que ele tem para com o trabalho e para com quem ele trabalha. Porque a qualidade do serviço prestado, ela tem uma relação, a gente pode dizer, não sei se é muito arrogante dizer isso, mas eu diria que assim, a qualidade do serviço prestado, ela tem uma relação direta com a saúde mental de quem está prestando. E, consequentemente, os cuidados, quanto mais cuidada for a saúde desse profissional, melhor vai ser o trabalho que ele vai oferecer, né? Então, não é só uma questão que acho que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes há uma crítica à psicologia clínica que fala assim, essa fala de que psicólogo tem que fazer psicoterapia é só porque psicólogo quer cliente. Um quer atender o outro porque é uma forma deles fazerem um mercado interno, né? Então é uma forma aqui da gente dizer assim, não, a gente não está dizendo isso. Não é só um mercado interno para girar dinheiro entre psicólogos, não é sobre isso. É justamente sobre comprometimento e qualidade oferecida ao público atendido, né? É uma questão também de um comprometimento social, né? Acho que é legal a gente trazer isso para não parecer que é uma fala de psicólogo para psicólogo num mundinho pequeno, de autofagia, né? Acho que é interessante a gente transcender um pouquinho isso, né? Acho que é legal queria ouvir um pouco de vocês, quando a gente fala dessa qualidade do trabalho diretamente relacionada aos autocuidados, né? Quando a gente vai falar de resiliência, vulnerabilidade, até vaidade, que não apareceu aqui ainda, mas que a gente também comenta, queria um pouco que vocês falassem um pouquinho de como se dá essa relação, né? E que a gente pode estabelecer aí e compartilhar aí com os nossos ouvintes. Te ouvindo falar, Marina, me veio muito claramente a dimensão ética, né? Que é você ter um processo de psicoterapia ali para te ajudar a olhar o outro como o outro, né? Da forma como é possível, né? Claro, porque ninguém é perfeito, e também a psicoterapia é esse lugar de quando a gente quebra, né? De, olha, não conseguir olhar para aquela pessoa da melhor forma, acho que alguma coisa que tocou em mim, por exemplo, numa experiência pessoal, e eu ter, né, a supervisão, eu ter a psicoterapia como esses lugares onde eu vou trabalhar isso. Eu acho que tudo isso é muito potente. E também me vem a dimensão do autocuidado que a psicoterapia proporciona, porque ser psicólogo, por mais que a gente tenha todas as técnicas e a gente estude, mas no fim é muito uma questão de estilo. E demora pra caramba para encontrar, pra gente encontrar o nosso estilo, e às vezes a gente encontra e depois muda também. E cada um vai encontrar o seu jeito, como se sente mais à vontade de atender, de acompanhar uma pessoa, como se sente mais à vontade de fazer determinado tipo de intervenção, qual é o limite em termos de trabalho, de atendimentos. A gente acabou de falar aqui da qualidade do atendimento, e qual que é o limite disso? Será se eu estou numa clínica, no caso eu falo da clínica porque para mim o esporte é na clínica, né? As duas coisas estão muito juntas. Mas hoje eu tenho uma noção de quantos atendimentos eu dou conta de fazer num dia. Não adianta querer passar disso. Não adianta querer fazer 3 atendimentos seguidos. Eu já sei que para mim é complicado. Eu tenho que fazer uma quebra. Então, assim, isso tudo, se não fosse a psicoterapia, se não fosse esse trabalho de conseguir se escutar, de conseguir se perceber, de como você está nesse lugar,
certamente o tipo de escuta que eu ofereceria aos meus pacientes, aos meus atletas, seria outra, seria uma escuta limitada. Então me vem muito isso, a dimensão ética e a dimensão também do autoconhecimento do profissional, né? Eu, Porque quando a Marina falou, eu fiquei pensando nas dimensões e a Tabata foi em cima, né? É a dimensão política, econômica, social e tal, mas principalmente o seu exercício de estar na frente do outro, o seu exercício de lidar com o ego de quem é você profissionalmente e quem é que está te atendendo. Então, essa horizontalidade é uma coisa que me traz para o chão, me faz pisar no aqui, no agora, nessa questão do todo, né? Eu também, Tabata, tenho essa questão de eu já sou, cada um tem 10 minutos e cada 3 eu tenho 30, 40 minutos, porque eu tenho essa necessidade. Então a gente vai também entendendo, né, quais protocolos usar e a serviço do que está aquele cliente, aquele atleta, aquele paciente, enfim. E essa dimensão do autoconhecimento, ela se perde muito. Eu venho atendendo agora alguns profissionais e a preocupação em ter a melhor técnica, em estar melhor adequado para dentro da instituição, para dentro da clínica que a pessoa está, ela de repente perde o eixo do que é genuíno para ela, sabe? Então a gente vem trabalhando isso assim, primeiro, quem sou eu? Qual é o meu bem-estar? E a partir daqui, como é que eu posso oferecer esse trabalho para o outro? Então, eu acho que é fundamental esse clinicar, é debruçar mesmo para a escuta. Que escuta é essa? E o curador e ferido andam juntos, então essa é o meu pensamento. tem algo que talvez assegure muito o nosso lugar como psicólogo, que é o questionar. A gente não sabe de antemão qual é a questão e o que está na nossa frente. Então, para se aproximar da questão do outro, para entender a dinâmica de como que é, por exemplo, performar, o que é estar naquela atividade, ou escolher aquele esporte, diz muito de você ter que questionar e chegar para outro e perguntar como que é para ele aquilo. E aqui é o único lugar que a gente sabe, é a dúvida. Se haver o tempo inteiro com a não certeza da pessoa que está lá na frente, é fundamental. E a gente vive em tempos onde tudo a gente busca ao máximo ter o asseguramento que vai ser daquela maneira. Então, o nosso trabalho coloca a gente em uma condição de se questionar o tempo inteiro, até para sair do nosso lugar e estar junto com o outro. Eu entendo o espaço pessoal de psicoterapia como essa força de o tempo inteiro esperarem que você tenha a resposta para tudo e você conseguir estar junto com o outro com a abertura dele que eu não sei de antemão o que que é, e eu não consigo, mesmo que eu, como psicóloga do esporte, pratique a mesma atividade daquela pessoa que vem me procurar, não é a mesma atividade. Não é nada me assegura. Então, assim, conseguir tirar esses roupantes e estar ali imediatamente, pelo menos para mim, muito pessoal isso, eu só consigo se depois eu tenho um espaço que eu, isso sim, continue questionando. Isso sim, continue com as suas dúvidas, mesmo que o mundo o tempo inteiro te busque asseguramentos. E você tenha que dar respostas exatas, precisas e fechadas. Não sei como que é possível ter uma boa atuação sem esse espaço. Mesmo que fosse, vou retomar aqui uma fala da Tabata, muito cuidadosa, que assim, mesmo se eu fosse talvez um profissional que aplicar mais técnico, né, que aplicasse técnicas não sei como que seria possível uma escolha de uma técnica se eu não passasse também por esse questionamento ali. Qual que é a melhor, o que que fazer, o que que me faz nesse momento ter essa atuação ou não. Então, não tira a necessidade da gente procurar esses espaços de, nem sei só de autocuidado, mas quase como que necessário para estar aqui junto com o outro.
Sensacional ouvir vocês, né? Porque foi me dando a sensação de que ser psicólogo, ainda mais dentro do universo do esporte, ainda mais se a gente estiver falando da alta performance, ser a pessoa, o profissional que vai garantir um espaço que é cronológico, mas também e é principalmente emocional, para se viver, partilhar coisas que muitas das vezes o mundo lá fora não permite. Né? E como é que a gente cria esse espaço de segurança para esse interlocutor se a gente não consegue conceder isso a nós mesmos? O que vai acontecer? Se eu não consigo suportar, seja, vamos dizer, essa dúvida, essa insegurança do não saber, para mim, como eu vou conseguir sustentar isso durante uma sessão? Se eu não consigo estabelecer limites para mim mesmo, de entender que tudo bem eu não conseguir fazer N atendimentos em seguida, porque eu não performei tão bem quanto eu deveria, porque esse é o discurso que eu ouço, seja enquanto atleta, seja enquanto profissional. Se eu não dou conta de identificar e legitimar esse meu limite, como é que eu vou conseguir ajudar alguém a fazer isso? Né? E uma série de desdobramentos que vão nesse mesmo caminho, né? Então, muitas das vezes eu chego a pensar assim, é difícil acreditar que a gente consegue levar alguém além do que a gente conseguiu ir, no sentido assim, não querendo ser egoísta, né, de que o psicólogo, então ele vai ser o suprassumo, mas assim, tem coisas que seriam assim, baseline, assim, que a gente precisa ter com a gente. Realmente, esse outro espaço da nossa própria psicoterapia vai ser o espaço da manutenção, da construção, da desconstrução para reconstruir, como a própria Tabata disse, né? Mas que a gente precisa desse espaço da nossa elaboração para conseguir ser um profissional, que eu entendo muitas das vezes que o psicólogo, ele é a pessoa, eu brinco que faz digestão extracorpórea, né? Que assim, a pessoa joga e a gente vamos lá, vamos aprender a digerir aqui junto, né? Mas eu só vou conseguir fazer isso em conjunto ou suportar uma partilha, coisas que muitas das vezes são até difíceis, se eu tiver condição, e não é daqui, ó. E aí é interessante, não é uma condição verbal do eu dou conta. Porque se eu falo que eu dou conta, mas eu não tenho um aparelho psíquico de conta, isso de alguma forma vai aparecer, eu vou atuar de alguma forma e isso vai quebrar um vínculo ou vai direcionar para um outro caminho, né? Então eu preciso dizer que eu dou conta e às vezes não vai ser verbal, é através das minhas atitudes que são receptáculo que eu consigo, né, dar continência para o que aparece ali, suportando, eu me suportando e dando suporte ao outro, né? Então, assim, é um papo que às vezes pode parecer muito subjetivo, mas tenho certeza que qualquer um que está ouvindo a gente, que teve uma prática clínica, que se alongou por isso, ou que tem uma prática mais reflexiva, mesmo na própria psicologia do esporte, sem ter passado pela clínica, deve estar se identificando, pensando em situações que viveu, e inclusive a Marina teve uma hora que foi falar alguma coisa que me deu a sensação também que algo aí né, que tocou você, se você quiser compartilhar, fica à vontade. Mas eu tenho sempre a impressão que a nossa conversa aqui vai me remetendo a vários lugares e acho que tem uma coisa interessante que a gente nunca questiona. Acho que eu lembrei. Marta, me desculpe, mas acho que aqui eu lembrei. A gente questiona muito assim, nós, como psicólogos, né, no esporte, vamos trazer assim, no esporte, e aí a gente entra nessa temática, a gente nunca questiona se o psicólogo faz ou não faz alguma atividade física, algum exercício, algum esporte, mas a gente questiona se ele está com a saúde mental em dia. Acho que aqui o quanto que ainda a gente tem essas necessidades de ter clareza como que é a nossa atuação. Assim, além de ter aí uma organização na minha rotina de atendimentos, se eu não faço atividade física, eu não consigo estar sentada nessa cadeira para atender. Não consigo. Assim, não consigo. Eu preciso fazer alguma atividade, inclusive, para estar disponível ao outro. E aí eu também entendo que isso diz o meu espaço de terapias junto com psicoterapia que faz eu estar aqui junto para um outro. Marta, me desculpa, mas aí eu fui Imagina. lembrando da É que a construção. Marina falou, e aí, Nina, primeiro que mobilidade, se a gente não conseguir
fazer alguma atividade, são muitas horas sentadas, e o corpo não é para ficar sentado tantas horas, e a gente sofre por isso. Eu, particularmente, tenho um problema seríssimo na minha coluna depois do acidente, então é uma coisa de muito cuidado. Mas a hora que a Marina falou, eu fui procurar a Beatriz Cardella. Ela é uma, sim, uma pessoa que eu amo muito e que se foi embora muito cedo. Ela é uma gestalt terapeuta e ela tem um livro que se chama A Construção do Psicoterapeuta. E ela fez um poema falando da psicoterapia assim: somos humanos, absurdo e graça, sofrimento e sabedoria, anseio do encontro, mistério encarnado, surpreendentes até mesmo para os deuses, que no fundo devem sorrir ao contemplarem nossa humilde esperança. Eu lembrei disso porque nós também exercitamos o tempo, né? Tempo da psicoterapia, às vezes, não é o tempo que a gente quer, é o tempo, é o mistério, né? Então, desculpa que saí fora, entrei um pouquinho na poesia, mas você provocou, e aí a Nina trouxe essa mobilidade, enfim. De uma certa Tô forma, pensando a aqui gente. na. Pode Eba, ir, porque eu acho que eu vou para outro. tô achando ótimo, porque daí a gente tá saindo do molde de todo mundo falando um pouquinho e a gente começa a se atropelar, e isso é ótimo, porque a gente vai fazendo uma costura mais arrendada. Eu acho isso bárbaro. Quando a gente traz a questão da poesia, também diz, a gente sair do nosso concretão aqui, poder ir para outros lugares, da onde se puxou. E aí a gente larga na mão da Tabata, que vai levar a gente para outro lugar, e aí a gente costura o ponto aqui. Tabata. Não, é que vocês foram falando e eu fui para várias dimensões ao mesmo tempo, assim. Eu me lembro de momentos em que eu tô como paciente em psicoterapia, em momentos que eu tô como supervisionanda, em momentos que eu tô como supervisora, em momentos que eu tô como psicoterapeuta, em momentos que eu tô como psicólogo do esporte, em momentos que eu atendo psicólogos, né? Então tudo isso vai dando uma dimensão muito complexa dessa rede, que é o psicólogo que faz psicoterapia. E as camadas que tem isso, porque no fim, pegando essa fala da Marina, de não é o dizer que dá conta, mas é o sentir com o seu corpo que você dá conta. É aquele não dito que é potência para que venha o dito. Estou sendo bem merleau-pontiana nesse momento. Mas é essa associação mente-corpo que a Nina também trouxe, né? Que faz com que esse pilar seja muito mais complexo, ou seja, para eu estar bem, para atender uma outra pessoa, a psicoterapia vai ser muito importante, vai ter o seu lugar, vai, mas também não vai ser o único lugar, porque também a gente, como psicólogo, não pode ficar com esse mau hábito de achar que a psicologia, né, a psicoterapia vai dar conta de todos os problemas. Ela dá conta daquilo que cabe, ela dá conta. E eu nem trabalho com psicanálise, mas eu adoro quando os psicanalistas dizem que é suportar a angústia, a gente tem que saber suportar a angústia, suportar o não saber, que são coisas extremamente fortes, mas que não existe uma boa psicoterapia sem que o psicoterapeuta tem essa habilidade de suportar a angústia, né? As pessoas vão ser capazes de trazer ali aquilo que pesa e que às vezes elas nem sabem que pesa. Que aí vem um outro momento, e aí já costurando com a fala da Marta, né? Um momento atual, e por isso que a poesia é tão importante, viu, Marta? A arte é muito importante, porque às vezes diz desse lugar de não ter uma coisa muito organizada. E eu, sinceramente, acho que isso tem se perdido um pouco na psicoterapia hoje. Pensando assim, 10 anos atrás, né? Eu acho que as pessoas suportavam mais o silêncio. Eu acho que hoje a gente tem menos silêncio. Pelo menos eu vejo isso nos meus pacientes. A gente suporta menos tempo em silêncio. Eu e eles, né? Só eles, nós suportamos menos o silêncio. As pessoas hoje vêm de uma forma, elas tentam ser muito mais organizadas, parece que é muito mais incômodo hoje o não saber, então a ponto da pessoa não querer mais continuar o processo quando ela tem algumas sessões em que ela não consegue organizar o que ela vai dizer e chega lá, e a gente sabe que a sessão acontece, eu pelo menos acho as melhores sessões quando a pessoa chega e não sabe o que dizer, eu acho maravilhoso,
é aí que o bicho pega, mas a gente nota que para algumas pessoas isso é difícil, e eu acho que isso diz de uma sociedade, de uma forma de existir atual que tem mudado com relação aos últimos anos, que isso passa também pela atuação do psicólogo, isso passa também para aquilo que acontece em psicoterapia. Então, de novo, a gente tem que saber o tempo todo com essas mudanças. A TEI é muito mais complexa, né, do que simplesmente o psicólogo buscar uma psicoterapia para ser o melhor profissional, né? Mas a gente tem que estar atento a tudo isso, seja como psicólogo e seja como paciente de um outro psicólogo, né? Sem dúvidas, é de uma complexidade, de uma poesia, de uma beleza a partir disso tudo demasiadamente humana, já que estamos indo para caminhos poéticos, né? E aí eu fiquei pensando aqui o quanto, por um outro lado, quando um profissional afirma eu não faço porque não acho que precisa, o que que isso diz também? O que que isso diz? E aí eu não estou dizendo só da pessoa, muito pelo contrário, eu acho que diz sobre o que esse profissional ou as pessoas que fazem essa escolha entendem que é ser um psicólogo do esporte, o que é necessário e até onde precisa se ir. Porque aí entra numa questão que para mim seria assim um cerne preocupante, no sentido de que estamos muito falando sobre saúde mental, sobre a importância do autoconhecimento, de humanizar. Então, tivemos ali em Tóquio uma série de questões sendo, né, eclodindo, e aí agora, então, em Paris, as coisas indo num novo momento. Mas aí eu trago a questão: estamos aqui prontos, todos os psicólogos, para falar da importância do atleta ter o espaço, do atleta ter o direito e tal, e tal, e tal. Mas é na hora que você leva para o ser humano, para esse tal desse eu, que é o tal do psicólogo. Não, mas eu não preciso. Peraí, se você não precisa, mas ele precisa, você está querendo dizer o quê sobre esse universo que você trabalha? Porque algumas pessoas vão argumentar que assim, não, na minha área não precisa. E aí me vem a questão assim, peraí, mas não é essa mesma área que você acabou de falar da importância disso tudo? Então, que lugar é esse desse suposto saber? E vou dizer, tá? Eu tenho dito, de arrogância. Porque assim, me soa muito arrogante dizer que todo mundo precisa, mas eu não. Né? Então fica estranho, né? Espero que quem está ouvindo ouça isso de peito aberto no sentido de não de uma forma agressiva, mas de um chacoalhão mesmo para a gente poder pensar, porque dizer que o outro, mas não trazer isso para uma primeira pessoa me traz muito estranhamento, né? Então, que lugar é esse que o psicólogo do esporte, alguns profissionais da psicologia do esporte se veem e veem a atuação que acham que não é necessário, que eu vou fazer se eu quiser. Acho que tem algo interessante aí também, né, de uma certa, ao meu ver, incoerência. Olha, eu não sei se alguém diz: não quero, não faço". O que eu observo é que, eu faço supervisão, então eu não preciso de psicoterapia. E uma coisa não substitui a outra. Tanto é que neste lugar eu penso que eu tenho trabalhado muito. Quando eu percebo que a pessoa precisa de psicoterapia, então eu digo: "Olha, vai ver quem é melhor", que a pessoa me procurou para supervisão, mas eu percebo que ali tem um espaço que não está muito bem constituído, então eu peço para a pessoa buscar psicoterapia. Só depois eu abro para supervisão. Penso e também já estive nesse lugar e às vezes estou. Eu já disse aqui e volto a dizer, não importa o tempo de trabalho, tem horas que aparece cada coisa assim que você fala: "Ai, e agora? O que que eu faço?", né. Então, a minha terapeuta tem trabalho, porque não é fácil, não é fácil. E eu também tenho, mas acho que é isso, sabe. E eu acho, só queria trazer também uma dimensão mais realista, assim, quando a gente fala da importância da psicoterapia, não significa dizer que a gente vai estar na psicoterapia o tempo inteiro, todos os meses das nossas vidas, todas as semanas das nossas vidas, né. Eu, pelo menos, tenho a mesma, que por acaso é psicanalista, falando isso aqui publicamente, mas eu acho que psicoterapia, no fim, é quando dá match com a pessoa, né. Eu realmente
Sempre que me perguntam a indicação de alguém, me incomoda profundamente quando a pessoa fala da questão da abordagem. Porque eu acho que no fim é muito mais o estilo que pega do que a abordagem em si, né? E eu me sinto muito confortável com isso, já estou com ela, sei lá, mais de 10 anos, mas não significa dizer que são 10 anos diretos, então tem pausas, tem momentos que você está assim, porque a gente sabe que a psicoterapia é um processo exigente, e às vezes a gente está no momento, olha, não estou no momento de vida que estou podendo refletir muito, acho que eu preciso, né, dar uma pausa, e você dá uma pausa e depois volta, mas você ter aquela pessoa ali, né, aquela figura que você sabe que você pode recorrer, que vai te dar um suporte, né? É, assim, eu acho que isso é basilar para a atuação do psicólogo, seja a figura do psicoterapeuta te acompanhando ali no longo prazo, ou seja a figura do supervisor também. E, claro, como eu falei, isso pode variar, mas eu realmente acho que a gente precisa ter essas figuras, sabe? Sem ser aquilo de pensar muito. Eu acho que ao longo do tempo, a gente tem que ter aquelas figuras para quando o bicho pega, a gente sabe para quem a gente vai ligar. A gente sabe quem vai estender a mão e vai suportar do jeito que, não sei se a gente precisa, ou do jeito que pode ser, enfim. Mas para mim isso me dá uma segurança como profissional muito grande. Né? Saber que eu vou tentar fazer o melhor trabalho. Mas se alguma coisa quebrar aqui, eu tenho formas de catar. Estou voltando para a metáfora que eu usei no começo, né? Tem formas de catar os caquinhos, tem gente para me ajudar, né? E acho que isso dá uma dimensão mais real para a nossa prática, né? Tem uma coisa interessante, é, claro que a gente não trabalha só com performáticos, mas a gente sempre olha para o extremo. E quando a gente fala de atletas, esse extremo de estar sempre passando do limite da onde que você encontra é a máxima, né? Não tá no lugar onde que eu ocupo, mas o que que eu posso fazer para ir um pouco além? E a gente tem que tomar muito cuidado de chegar na dimensão do outro e poder ajudar a entender o que que é um pouco além. É, então, o espaço de poder revisitar como a gente está facilita também a gente ter essa sensibilidade do que é pensar um pouco além na vida do outro. Sem imediatamente eu interferir, faça isso, ou melhor, é desta forma, que não é o trabalho da psicologia. E a gente precisa cada vez mais retomar, que assim, a gente não é diretivo. Pelo contrário, independente do nosso lugar, o que está ali, e a Tabata falou muito bem, é um encontro com o outro, é o tal match. Então, como que eu vou permitir a falar algo que é tão importante, tão caro para o outro, dele passar o limite dele, se eu não consigo tá num eixo para ter a sensibilidade de como eu posso ajudar a passar esse limite. Então, assim, tem milhares de situações aqui que a gente só consegue cada vez mais sensibilizar o quanto que é fundamental em todas as dimensões, não só da psicoterapia, mas dessas dimensões de terapia para estar junto com o outro e fazer essa escuta. Pensando aqui no nosso outline, né, dos performáticos, dos atletas. E eu estou ouvindo aqui, né, e vai me dando a sensação de que a gente vai falando sobre uma série de aspectos de autocuidado, né, de ações terapêuticas que não só se resumem à psicoterapia, mas uma série de autocuidados que esse profissional precisa ter para ter esse arcabouço de ser humano, para ser alguém que consegue dar sustentação a outro e tendo inclusive a humildade de entender que para ter a própria estrutura eu dependo de outros e entender que é uma rede que é necessária, que é uma rede de apoio e que se a gente não traz isso aqui para essa temática, talvez ficasse subentendido, pouco falado no universo que quando a gente fala do esporte é um universo tanto de superação, de ganhar, do melhor, de quem se destaca, né? E fica muito na sombra, né? Isso tudo que a gente está falando aqui, que é o preparo, que é o que se faz, onde é que você cria o alicerce para dar conta até mesmo do que é uma rotina de construção do que é, enfim, vou dizer sucesso, seja lá o que for.
essa performance, né? Enfim, isso quando a gente está falando de nós, profissionais da psicologia, né? E como a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, achei que já vale, então, essa temática aqui, já deixar o que vai ser o nosso tema da próxima conversa, que dialoga muito, inclusive, com essa questão do para ter sustentação para o tal do sucesso, para o tal do destaque, né? E aí, fica aí, então, o próximo capítulo nosso vai nesse caminho e a gente vai falar. Para ser um psicólogo do esporte de sucesso, o que seria isso? Sucesso é ser campeão? Será? É isso. Fica aí o convite, então, para você acompanhar a gente no próximo capítulo. Tchau, tchau. Valeu, meninas! Um grande Tchau, beijo. tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até a próxima.